será dar as mãos, dar as mãos, dar as mãos, meu irmão será dar as mãos, dar as mãos, dar as mãos, meu irmão. Amém. Abramos nossa Bíblia, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo de número 17. Meus amados irmãos, nós estamos na campanha, como já falamos, buscando a Deus, buscando em Deus soluções, buscando em Deus esperança, buscando em Deus portas, buscando em Deus aleluia, resultado satisfatório, aquilo que possa suprir as nossas necessidades, porque nós habitamos, meus irmãos, nós ainda habitamos neste mundo, e nós temos as nossas tantas necessidades, além das espirituais, também as necessidades físicas, materiais, e assim sucessivamente. Mas, meus irmãos, eu quero pregar nesta noite a palavra de Deus, embasado no seguinte tema: buscando esperança em Deus, ou a minha esperança está em Deus. Quem ainda tem esperança em Deus, levanta as mãos e dê glória a Deus. Pode aplaudir, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. A nossa esperança, meus amados, ela deve estar em Deus. Isso, meus irmãos, então dois motivos, duas razões para continuar com a nossa esperança fixa, firme em Deus. A primeira razão, meus irmãos, que nós temos para continuar com a nossa esperança em Deus é em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Quem aqui acredita que tudo está sob o controle de Deus? Levanta as mãos. Meus amados, é notório, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Não, sem Deus é um mundo corrompido, é um mundo que está mergulhado na corrupção. Esse tipo de mundo está, meus irmãos, jaz. A Bíblia diz que jaz. Há uma guerra de Satanás para a tomada de posse do mundo. O diabo quer se apossar do mundo. É claro que quando se fala mundo, meus irmãos, quando se refere mundo, há algum sentido, algumas definições que precisamos notar. Existe o mundo da criação de Deus, como criação de Deus, e há também o mundo, não se diz no sentido de sistema. Como por exemplo, nós sabemos que o mundo, meus irmãos, sem Deus é um mundo corrompido, é um mundo que está mergulhado na corrupção. Esse tipo de mundo está, meus irmãos, jaz, a Bíblia diz que jaz na mão do maligno. Mas eu quero dizer para você que teme a Deus, que está na presença do Senhor, não precisamos temer, não precisamos nos desesperar, não precisamos, meus irmãos, viver inquieto pelo dia de hoje ou da manhã, porque, meus irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Ainda que esse mundo fosse entregue a Satanás, a nossa vida continuaria segura, a nossa vida continuaria cheia de esperança, porque a nossa vida, meus irmãos, está sob o controle de Deus. Aleluia! Oh, que maravilha de Deus! Nós, meus irmãos, não dependemos, ou seja, a nossa esperança não deve estar nas coisas deste mundo, porque todas as coisas deste mundo podem ser incertas para nós, mas a nossa esperança deve estar em Deus. Por quê? Porque tudo está sob o seu controle. Como eu disse, o livro é pequeno, tem apenas 3 capítulos. Se nós analisar o capítulo 1, Abacuque parece estar desesperado. O profeta Abacuque parece estar muito preocupado por olhar, meus irmãos,
sofrendo. O profeta Abacuque olhava e observava, meus irmãos, que o povo estava se corrompendo. O povo estava entrando ou continuando em um declínio, tanto espiritual como também moral, diante de Deus. O profeta percebe que o próprio povo de Deus está ferindo o coração de Deus. O profeta Abacuque percebe que o próprio povo que Deus escolheu para ser verdadeiros adoradores não estava mais reverenciando a pessoa de Deus como devia ser. O profeta percebe que o povo de Deus estava afastando, aleluia, terrivelmente, passos largos da presença de Deus. O profeta Abacuque enxerga algumas situações no meio do povo de Deus que o deixa triste. Ele está preocupado, meus irmãos. Ele começa a fazer as suas indagações a Deus. Quando ele olha ainda para o meio do povo de Deus e vê que o povo estava sendo oprimido pelas injustiças daquela época. Ele olha para o povo de Deus, pastor João, e vê que o povo estava sendo oprimido pelas injustiças. Os ímpios estavam apertando o povo de Deus. É claro que Abacuque viu o povo de Deus afastando do Senhor, mas ainda era povo de Deus, ainda estava na presença de Deus. Aí vinha os inimigos, vinha os ímpios e oprimia o povo do Senhor. O povo de Deus estava sofrendo alguns tipos de conflitos, e Abacuque olhando para aquilo diz: como é que pode? Os ímpios oprimem o povo de Deus e parece que Deus não pune o povo. Parece que a lei se afrouxa cada dia mais em favor do povo de Deus. Ele começa a fazer as suas indagações ao Senhor, ele começa a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, Abacuque está queixando: por que a iniquidade de Judá fica impune? Até quando, Deus, o povo vai continuar pecando e o Senhor não puxa a corda? Em nossos dias, meus irmãos, também é triste, não é verdade? Quantos pregadores pregando em pecado, né? Quantos pregadores, meus irmãos, quantos crentes no sentido geral, aleluia, no meio do povo de Deus em forma geral. Quantas pessoas estão levando a vida cristã de qualquer forma e parece que Deus não faz nada. Nós falamos aqui alguns dias atrás, há um tempo atrás, sobre a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, e o porquê Deus falou isso. Porque ao olhar para muitos de nós, quantos de nós olha para nós mesmos e vê que nós não somos perfeitos, mas pelo menos estamos lutando para andar na santidade. Enquanto você anda na santidade, parece que você deseja ser mais usado por Deus, e às vezes não é tão usado como aqueles que estão no pecado são usados. Tem muitas pessoas que levam a vida de qualquer forma e parece que paralítico anda, né? Ora, fogo desce do céu. É tanto mistério, é tanta profecia, tanta revelação, é tanta profetada, e parece que Deus não pune, parece que Deus entregou as cordas. Quantas igrejas, meus irmãos, que não têm compromisso com o Evangelho, pregam um caminho, uma porta larga, não prega mais santidade, não prega mais doutrina, e parece que cresce grandiosamente, e parece que Deus não coloca o pé no freio. O profeta, meus irmãos, Abacuque está questionando a Deus: até quando Deus vai deixar impune o povo de Judá pelas suas iniquidades? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Do versículo 5 ao 11, Deus vai responder o questionamento do profeta Abacuque. Deus vai deixar claro para o profeta que, aleluia, os babilônicos castigaria, ou aleluia, Deus usaria os babilônicos para lixar, aleluia, o povo de Judá no sentido espiritual. Esse povo, meus irmãos, estava levando a vida de qualquer maneira, ia ser levado cativo. O povo ia ser oprimido, ia sofrer alguns tipos de consequência pelas suas reputações, pelos seus comportamentos errados. Ou seja, Deus está falando para Abacuque: Abacuque, continua fiel, mesmo no meio do meu povo, continua fiel, aleluia, porque um dia tudo vai ser, aleluia, cobrado, tudo vai ser, glória a Jesus. Vai chegar um dia que eu vou puxar corda. Continua fiel, não olha para a vida dos outros, preocupa com a sua própria salvação, porque o dia da prestação de conta virá. Então não preocupa com A, não preocupa com B, preocupa com a sua vida na presença de Deus. Se alguém se corromper, continua fiel a Deus, porque o dia vai chegar.
Aleluia. Você não pode ficar tão triste e zangado pelos erros dos outros, a ponto de esquecer da sua própria alma. Repito, você não pode ficar tão zangado pelo comportamento dos outros, que se diz cristão, a ponto de esquecer de preocupar com a sua própria alma na presença de Deus. Ver coisa errada nós vamos ver, porque nós não somos cegos, amém? Mas você não pode deixar que essas tipo de coisa impede a sua vida na presença de Deus. Quanto mais tem pessoas erradas, aí que você tem que lutar para fazer o certo na presença de Deus, para que quando o dia do acerto, você está tranquilo e em paz com o Senhor, amém? Bate palma e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, pode louvar a Deus, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, continue fiel, para que quando chegar o dia do acerto das nações ou do povo com Deus, você está em paz diante de Deus. Diga glória a Jesus, diga glória a Deus. Mas Abacuque, no capítulo de número 1 ainda, no versículo 12 até o capítulo 2, verso 1, o profeta ainda, aleluia, diga glória a Jesus. Abacuque vai fazer ainda a sua queixa perante Deus, como um Deus justo usa a Babilônia, que é ímpia, mais ímpia do que o povo de Deus, para castigar o seu povo. Como pode isso, amém? Abacuque, você lembra do primeiro questionamento? Ele questiona a Deus por que o povo de Deus estava andando errado, estava cada dia mais distanciando de Deus, e Deus deixava impune. E Deus fala: fica tranquilo, eu estou vendo, eu estou dando corda, mas na verdade estou dando tempo para o povo se arrepender e voltar para mim. Mas se eles não arrepender, fica tranquilo, eu vou usar os babilônicos para lixar a vida espiritual desse povo. Irmãos, tem alguns tipos de problemas, tem alguns tipos de provação que são uma verdadeira lixa espiritual, para lixar a nossa vida, lixar as imperfeições, lixar as nossas vaidades, lixar os nossos erros, os nossos orgulhos, a nossa soberba. Enquanto isso não for lixado, aleluia, vamos continuar distanciando de Deus. Mas quanto mais firme no centro da vontade de Deus você está, aleluia, a paz de Deus vai reinar na sua alma. Aleluia. Então o profeta Abacuque questiona Deus: como que o Senhor vai usar os babilônicos, que é um povo mais ímpio, está mais errado do que o povo do Senhor? O povo do Senhor está na tua presença, não são perfeitos, mas está na tua presença, e agora o Senhor vai usar os inimigos babilônicos para castigar Judá. E Deus vai responder para ele no capítulo 2, verso 2 ao 20. Deus vai dizer que a Babilônia seria castigada depois. Amém? Tem pessoas que amam ser lixa de Deus na vida dos outros, não é verdade? Tem pessoas que gostam de ser usado, aleluia. Você percebe que na vida Deus sempre está usando alguém para pisar em nosso freio. Você percebe que quando você começa a fazer as coisas, sempre vai ter alguém para questionar, sempre vai ter alguém para levantar. Você percebe que ninguém é livre desse tipo de coisa? Se levanta para fazer algo de Deus, vai ter quem vai questionar, é ou não é? E às vezes, irmão, Deus permite esse tipo de coisa, porque às vezes a gente está afobado demais, a gente está querendo crescer demais, aí Deus usa alguém para pisar no freio, a gente dá aquela entristecida e ora mais, aí daqui a pouco começa a crescer tudo de novo. Amém? Há momento em que nós está prosperando demais, mas talvez de forma errada ou rata demais, sem ter primeiro fundamentado a nossa fé em Cristo. Aí Deus usa situações bem como lixa, para nos parar um pouquinho, para refletir um pouquinho, nos fortalecer um pouco mais, para depois continuar crescendo. Então Deus usa sempre alguma coisa para nos parar de vez em quando, porque para Deus vencer não é sempre estar avançando. Muitas vezes, no sentido espiritual, crescer não significa avançando para cima, às vezes tendo que descer um pouquinho para depois crescer saudável na presença de Deus. Às vezes, a hora que a gente acha que crescer é subindo, e para Deus crescer é descendo. Aleluia.
Diga glória a Deus. A nossa ótica às vezes é completamente diferente da de Deus. Às vezes achamos que estamos fortes, quando na verdade estamos fracos. Às vezes achamos que estamos fracos, quando na verdade estamos fortes. Fique em paz, irmão. Aceita de bom grado as situações que Deus usar para às vezes nos lixar. Precisamos às vezes ser tiradas as imperfeições, aleluia, para mudar a nossa visão, a nossa ótica, para o nosso crescimento ser saudável na presença de Deus. Agora escute uma coisa: não queira ser lixo na vida dos outros. Amém? Porque tem pessoas que têm prazer de ver os outros chorando. Tem pessoas que têm prazer de ver os outros descendo na vida. Tem pessoas que têm prazer de prejudicar, de falar mal da vida dos outros, atrapalhar os projetos dos outros. Não queira ser lixa, porque todos aqueles que é lixa na vida de alguém vai tratar com Deus depois. Pode louvar o Senhor. Então o povo de Judá seria levado ao cativeiro para algumas correções. A nação, os inimigos babilônicos, ia fazer esta missão, mas os babilônicos depois ia ter que ver, ia ter que pagar as suas consequências depois. E durante isso a Bíblia fala que, a Bíblia mostra que a fé do seu povo seria restaurada. Amém? A fé do seu povo seria restaurada e recompensada. Ou seja, no momento em que Deus estiver corrigindo o seu povo, aqueles que mantêm no meio do povo firme com a sua fé e a esperança em Deus, esta fé vai ser recompensada. Esta fé vai ser recompensada. Escute uma coisa: em meio às situações que Deus usa às vezes para corrigir a igreja, você vai murmurar ou vai continuar acreditando com a sua esperança em Deus? Você, no meio das coisas acontecendo, você vai questionar Deus, você vai brigar com Deus, vai ficar zangado, vai querer entender tudo aí. Deus não deve explicação para nós, meus irmãos. Quando Ele dá explicação, Ele dá por sua misericórdia, não que merecemos. Amém? Então você vai querer ficar perguntando, vai querer desanimar, ou vai continuar firme com a sua fé em Deus? Deus, meus irmãos, estou pregando esta mensagem, estou vendo um cenário diante da gente. Aleluia. Isto aconteceu lá na época de Judá, mas está acontecendo hoje também em pleno século 21. Deus está balançando a figueira, não é verdade? Deus está balançando a peneira, aleluia. Tem muitas coisas acontecendo, escândalo vindo à tona. Glória a Deus. Você entra nas redes sociais hoje, tem canal disso, canal daquilo. Eu chamo aí os caçadores de pecado, né? Caçadores de pecador, caçadores de defeito. Tem gente, meus irmãos, que vigia, aleluia. Quanto mais os pastores, quanto mais crentes, cantores são influenciados no meio evangélico, mais são caçados também. Tem pessoas que andam procurando um defeito para depois jogar nas redes sociais para escandalizar. Que é necessário que isto venha à tona. Isto é bíblico. Tudo que o homem faz no oculto há de ser revelado. Eu creio que Deus permite esse tipo de pessoa, meus irmãos, lixar, aleluia, alguns pregadores, alguns pastores, alguns cantores, alguns crentes. Deus permite, como eu disse, não queira ser esta lixa, mas Deus permite. Mas enquanto a gente está olhando o cenário, crente caindo para cá, sendo machucado, sendo ferido, quando a gente olha para a nossa sociedade, isso tudo acontecendo, a gente não tem explicação para isso, a gente não tem uma resposta certa para isso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é: você está firme, continua firme. Você que já crê em Deus, continua com a sua fé em Deus. Tenha esperança em Deus, porque Deus não perdeu o controle. Deus está no controle da situação. E escute, meus irmãos, se você continuar com esta fé, Deus garante que a sua fé vai ser recompensada. Oh glória! Todas as fases passam, meus irmãos, e no final a sua fé vai ser recompensada, pode ter certeza. Quem vai continuar com a sua esperança em Deus, diga glória a Jesus. Aleluia. No capítulo 3
Só observa que o capítulo 3, o profeta Abacuque termina com uma outra visão. Do capítulo 1 ao capítulo 2, ele está zangado, ele está bravo por não entender a situação. Mas no capítulo 2 ao 3, quando ele sobe na torre de vigia, quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, ele começa então a ter a sua esperança renovada. Ele começa a ter a sua esperança vivificada em Deus pela sua palavra. Ele não termina o livro, aleluia, como começa. Ele começa questionando, parece que quase sem esperança, mas termina o livro cheio de esperança. Por isso que ele escreveu um versículo maravilhoso, o versículo 17, aleluia, glória a Deus. Ainda, meus irmãos, que falta os mantimentos, ainda que falta uva, ainda que falta na figueira não floresça, ainda que falta as vacas, ainda que seja arrebatado nos currais, ainda que falta as ovelhas, todavia me alegrarei no Senhor. O que é isso? Esperança em Deus, porque ele viu que Deus está no controle, ele viu que Deus não perdeu o controle da situação, meus irmãos, e isto é a razão pela qual nós também devemos continuar com a nossa esperança em Deus. Deus não perdeu o controle da situação. Então, a primeira razão para nós não perder a esperança em Deus é acreditar que Deus está no controle. Quem crê que Deus está no controle, diga amém. Deus está vendo tudo, sim ou não? Aleluia, Deus está permitindo tudo por um propósito, ainda que nós não entendamos. Deus tem um propósito, ainda que nós não entendemos na sua plenitude exata o propósito de Deus, devemos confiar que Deus está no controle. Nas suas mãos está todo o poder, toda a autoridade, domínio está nas mãos de Deus. Mas fica tranquilo, enquanto Deus está provando a terra, Deus vai cuidando de você. Deus é poderoso para cuidar de você. Quando eu digo que Deus está no controle de tudo, estou dizendo que Deus está no controle. Ele pode socorrer você a qualquer momento, Ele pode abrir porta para você a qualquer momento, Ele pode curar você a qualquer momento, Ele pode derramar bênção, vitória sobre você a qualquer momento, Ele pode multiplicar aquilo que já acabou na sua vida a qualquer momento. Eu quero ser ousado nesta noite para dizer para ti que esta noite Deus está abrindo porta para você. Você que entrou aqui, quem sabe quase que desesperado, sem esperança, Deus está dizendo: calma homem, calma mulher, eu estou no controle, vou abrir a porta vão se abrir. Levanta a sua mão, recebe em nome de Jesus Cristo. Você crê que Deus está no controle? Levanta a sua mão assim para o céu. Eu gosto de profetizar, eu gosto de pregar e profetizar na palavra que Deus está falando. Deus está mandando dizer aqui para algumas pessoas que entrou aqui com coração triste, oh glória. Deus está mandando dizer para algumas pessoas que entrou aqui já sem esperança do que, aleluia, de um amanhã melhor. Glória a Deus, você que entrou aqui com o seu rosto banhado em lágrimas, você que entrou aqui, aleluia, glória a Jesus, engasgando com as suas lágrimas para ninguém ver. Deus está dizendo para ti: estou no controle da situação. Por mais difícil que esteja para você, Deus está no controle, viu? Deus está no controle, aleluia. E eu creio que nesta noite Deus vai mostrar sinais para muita gente aqui. Tem gente que entrou aqui hoje, pastor Geraldo, pedindo para Deus um sinal, pelo menos um sinal que estava contigo, e este já é um sinal de Deus para você. Deus está dizendo: eu estou no controle, eu estou no controle, aleluia. Se prepara para viver o sobrenatural a partir desta noite. Se prepara para viver o extraordinário de Deus nesta noite. Quem crê nisso, bate palmas. Oh, aleluia. Oh, aleluia.